Boa noite a todos. Já faz muito tempo que sinto a vontade de estar contando a todos vocês o que me levou a montar o canal NS Oculto. Especificamente um canal que contasse relatos, fatos e histórias de lobisomens. Eu me chamo Júnior, sou o criador deste canal e também a voz que conta os relatos que vocês ouvem. A infância que vivi a partir do ano de 1993 até o ano de 2000 foi uma infância completamente diferente de tudo que uma criança pode viver em dias atuais. Também posso afirmar que minha infância foi muito boa, pois não existia nada que me impedisse de correr pelas ruas, andar pelas matas e ficar até tarde da noite se divertindo com os meus amigos. Cresci aos cuidados de minha família e também de meus avós. E neste meio tempo, enquanto eu ainda era uma criança, era comum ouvir histórias que falavam sobre o mundo sobrenatural. Algumas dessas histórias falavam sobre Boitatá, mula sem cabeça e também a tão falada Capora. Mas entre tantas histórias existia uma que na minha infância me fascinava. Vocês já devem estar imaginando qual seria. É isso mesmo que vocês pensaram. Ouvir histórias sobre o lobisomem me deixava extasiado e também com muito medo. Por incrível que pareça, em meio à minha família, sempre houve histórias de alguém que viu ou que levou o famoso corridão da criatura. Lembro-me de um de meus tios contar um fato sinistro que ocorreu com ele. Vinha ele bastante cansado de uma madrugada bastante cansativa de trabalho. Tio Nilson trabalhava em um pátio de descarregamento de cimento. E seu expediente de trabalho começava às 8 horas da noite e terminava próximo às 4 horas da manhã. Certa madrugada, depois de cumprir o seu expediente, ele vinha fazendo o caminho de volta até a sua casa. Mas em um determinado momento, ele acabou se deparando com o que parecia ser uma sombra negra, encostada em um muro. Sua primeira impressão era que poderia ser um pequeno bezerro, ou até mesmo um cachorro de porte grande, que estava ali naquele lugar somente descansando. Então, como o tio Nilson estava bastante cansado e não via a hora de chegar em sua casa, acabou não dando muita atenção para aquela situação. Somente olhou para a frente e continuou a sua caminhada. Mas depois de ter se afastado um pouco mais daquele local, ele acabou ouvindo o som de passos que parecia se misturar ao som de algo que vinha se arrastando às suas costas. Sua primeira impressão era que algo ou alguma coisa estava o seguindo durante a surdina daquela noite. Foi então que de canto de olho ele virou a sua cabeça e acabou vendo aquela sombra se esgueirando em sua direção. Mesmo depois de aumentar os seus passos e correr, o que o perseguia continuou investindo sua chegada o mais próximo dele. Nilson conseguiu chegar em sua casa ainda mais cansado. E tão logo adentrou para dentro, a curiosidade acabou o levando a olhar pelo canto da cortina de sua janela. E esta é uma breve descrição do que ele acabou vendo. A tal criatura possuía uma forma animalesca. Estava completamente descontrolada à frente de minha casa. Aquela criatura tinha o tamanho de um bezerro. Sua cabeça tinha traços irregulares que a deformavam, mas a semelhança era nitidamente parecida com a cabeça de um porco. Seus joelhos pareciam quebrados para trás,
e seus calcanhares eram alongados. Aquilo também andava em 4 patas, mais exatamente sobre a ponta de suas patas traseiras. Então, depois de toda aquela algazarra, a criatura continuou subindo a rua, e seus gritos foram sumindo, até que tudo voltou a ficar em silêncio. Então, depois deste acontecimento, muitos outros comentários começaram a ser ditos na região. Entre tantos comentários, eu cheguei a ouvir de uma senhora de idade bastante avançada que ela sabia quem era o lobisomem que assombrava as noites na rua Ucrânia. Mas infelizmente ela também dizia não poder contar, pois tinha medo que a criatura viesse atormentá-la durante a madrugada, ou coisa pior. Infelizmente essa senhora acabou levando esse segredo com ela, pois já não se encontra mais em vida. Outras pessoas também diziam que não muito longe da onde eu morava, existia uma casa que era o passador do lobisomem. Muitos acreditavam que a criatura fazia este caminho para sair da mata que se formava atrás desta casa. Não existia uma única noite que eu não fosse para a minha cama e ficasse com a minha atenção redobrada aos sons que se formavam durante a noite. Nesta época, todos estes comentários já vinham me causando um certo fascínio. Então, quando foi uma manhã, lembro-me de estar na casa de meus avós e ouvir um certo bochicho sobre um homem que chegou em sua casa e acabou sendo surpreendido por algo que eu esperava. Este homem fazia o caminho que mais uma vez passava pela frente de minha casa, e também o mesmo caminho que meu tio acabou sendo surpreendido. Conforme ele caminhava em direção à sua casa, ele conseguia ouvir o som de algo que parecia rosnar. Este ser também o acompanhava pulando os muros das casas. E tão logo ele chegou em sua casa e adentrou a sua garagem, acabou sendo surpreendido por uma criatura que não hesitou em atacá-lo. Um de seus irmãos, ouvindo seus pedidos de socorro, acabou levantando rapidamente e abriu a porta da casa. E o que ele acabou vendo saindo de cima de seu irmão o deixou completamente sem palavras. Ele dizia que o que ele viu pulando o portão da entrada da casa era uma criatura completamente negra. Possuía pelos longos e tinha a estatura de um homem alto e forte. Ele também jurava que aquilo não era um ser humano. Todos estes acontecimentos passaram a acontecer quando eu tinha lá meus 16 para 17 anos. Nesta época eu tinha por costume ir até a casa de meu primo Guilherme. E lá eu passava a noite enfurnado em jogos de videogame com ele. Vocês conseguem imaginar como eu voltava para minha casa durante a madrugada? Confesso a vocês que por muitas vezes a minha mãe acabava indo ao meu encontro. Mas na maioria das vezes, eu acabava retornando sozinho. E a impressão que eu tinha quando isso acontecia era que sempre tinha alguma coisa me observando pelos cantos escuros que se formavam em meio aos muros e às casas. Lembro-me bem que depois de tantos acontecimentos, em um sábado eu e alguns amigos estávamos reunidos e em meio àquele alvoroço de jovens, acabamos terminando de acertar os detalhes para passarmos a noite em uma casa de shows e eventos onde muitos jovens se reuniam para beber e dançar. Naquela tarde de sábado, eu também comentei com todos sobre os acontecimentos que vinham acontecendo, e ninguém discordou ou desacreditou de uma só palavra dita por mim. Então, para a nossa segurança,
Acabamos tratando que quando estivéssemos retornando para as nossas casas, ficaríamos todos parados à frente da casa de cada um, até que a pessoa já estivesse em segurança dentro de sua casa. E assim fizemos até que restou somente 3 pessoas. Eu, um de meus amigos e sua irmã. Depois que eles estavam dentro de sua casa, a sensação de segurança que eu tinha já não existia mais, pois naquele momento eu estava sozinho andando pelas ruas, que se encontravam completamente encobertas por uma densa neblina. E mais uma vez eu estava tendo novamente aquela sensação que alguma coisa estava me observando, e não estava muito longe de mim. O caminho que eu ainda tinha para percorrer era bastante longo, e para tentar ludibriar o medo que eu estava sentindo, eu não vou mentir para vocês. Eu comecei a falar comigo mesmo, pois esta era a única forma que eu encontrei para tentar manter a minha sanidade naquele momento. O alívio só chegou no momento em que eu me aproximei de casa. Então, no momento em que eu abri o portão e caminhei até a porta de minha casa, notei que meu cachorro estava inquieto, e para mim era algo inusitado ouvir aquele cachorro choramingando e tremendo de medo, pois ele era bastante grande e brabo. Foi então que eu acabei caminhando até a sua casinha e me assentei à sua frente. Neste momento eu vi meu cachorro sair de dentro de sua casa com o rabo entre as pernas e com a sua orelha completamente baixa. Ele caminhou até a minha direção e deitou sobre as minhas pernas. Mesmo eu conversando com ele, lhe fazendo carinho, ele não parava de choramingar. Parecia que estava tentando me avisar que algo muito ruim estava à nossa espreita. Foi então que acabei ouvindo o som de alguma coisa que tentava pular os muros do fundo de minha casa. Era um som bastante parecido com unhas tentando se agarrar sobre a parte alta do muro. Então, sem ao menos pensar, me levantei e caminhei até o corredor escuro que existia aos fundos de minha casa. Este corredor possuía 8 metros de comprimento e 2 metros de largura entre minha casa e o muro. Quando olhei no corredor eu não conseguia ouvir nada, somente o som de algo que tentava pular para o outro lado. Então, no momento em que eu fiz menção de entrar no corredor, eu acabei vendo um par de olhos amarelos olhando em minha direção. O choque de realidade que eu recebi naquele momento me fez entender que aquilo que estava atrás de minha casa jamais poderia ser um cachorro. E bastou aquilo começar a rosnar olhando em minha direção para que eu corresse em direção à porta de minha casa. Foi então que eu acabei vendo sair dos fundos de minha casa uma criatura de pelagem longa e completamente negra. Aquele ser também percorreu todo o fundo do terreno de minha casa e se enroscar em uma cerca de arame farpado que separava o nosso terreno do terreno do vizinho. Neste momento eu forcei a porta de minha casa para abrir, pois minha mãe tinha por costume trancar a porta somente com uma tranca de madeira. E tão logo a porta se abriu, eu entrei rapidamente e bati a porta. Minha mãe, ouvindo todo aquele barulho, acabou se acordando e indo até a sala. Ela acabou me perguntando por que eu estava fazendo tanto barulho. E no momento em que eu respondi que tinha visto um lobisomem em nosso terreno, ela acabou desacreditando de mim. Me perguntou se eu estava bêbado. Também falou para mim parar de segurar a porta. E foi então, neste momento, que a criatura que estava do lado de fora acabou se jogando por algumas vezes sobre a porta. Depois disso, parecia que a criatura, para nos apavorar ainda mais, passava a se esfregar pelas paredes da casa. E somente depois de alguns minutos de terror, aquele ser acabou deixando o terreno que morávamos.
Somente durante o dia eu e minha mãe vimos as marcas que foram deixadas em nossa casa. Eram marcas de unha. Não existia uma única noite que eu não ficasse agoniado imaginando como seria se aquela criatura retornasse. Mas isto nunca mais aconteceu. Esta é uma de muitas passagens que eu tive o desprazer de vivenciar. Mas este foi o principal motivo que me levou a fazer o canal NS Oculto. Cordiais uivos a todos. Boa noite.